Boa tarde. Como professora, eu vou preferir ficar em pé, até porque também, devido à altura, vocês terão dificuldade, quem está aí atrás, de me enxergar. E vou pedir licença à mesa para quase ficar de costas para vocês. Bom, primeiro, agradecer, parabenizar a reitora, a professora Cláudia, e toda a equipe pela organização deste evento, ao convite feito pelo pró-reitor de Desenvolvimento Institucional, professor Jesus Borges, ao reitor do IFPE, professor Sérgio Gaudêncio, por permitir a minha vinda, aos meus colegas do IFPE, aqui presentes também, e a todos os demais colegas dessa rede. Bom, esse programa, né, o Mulheres 1000, que começou, na realidade, como um projeto, ele vem sendo desenvolvido desde 2007 e se constitui numa parceria entre dois governos, o governo brasileiro e o governo canadense. Anteriormente, a professora Rosângela mencionou, inclusive, a metodologia ARAP, a qual tivemos oportunidade também de conhecermos quando fomos, em 2008, em maio de 2008, dois grupos, um dividido na parte da gastronomia e outro na parte de artesanato, conhecermos a experiência canadense. E, semelhantemente ao que acontece em nosso país, porque é um programa que busca a questão da inclusão através da educação, lá naquele país, né, no Canadá, nós temos muitas mulheres aborígenes e também a questão das imigrantes. E o projeto é feito nessa perspectiva, para que essas mulheres possam ter acesso ao mercado de trabalho. Jesus. Bom, então, professor Paulo, não se preocupe, eu não vou ler tudo, né? Vou tentar ser sucinta, né, como rege a minha própria profissão. Aí eu vou pegar apenas o último parágrafo posto aí, que vocês têm a oportunidade de verem. E antes de falar também, ler o último, eu queria só salientar, né, que o programa contribuiu para o alcance das metas do milênio promulgada pela ONU em 2001, que foi assinada por 191 países. Então, lá no final, a gente tem, né, 3 eixos: educação, cidadania e desenvolvimento sustentável, que desde ontem, inclusive, né, vem permeando as falas de todos os palestrantes ou expositores aqui presentes. Então, o programa possibilita a inclusão por meio da oferta de formação focada na autonomia e na criação de alternativas para inserção no mundo do trabalho, para que essas mulheres consigam melhorar a qualidade de vida delas próprias e da família. E, por enquanto, este programa ele é realizado nas regiões Norte e Nordeste, logicamente, por ainda, infelizmente, serem as regiões onde o IDH é um dos menores do nosso país. E nós acreditamos também que esse programa vai auxiliar a puxar esse desenvolvimento para sairmos dessa linha. E por que mulheres, né? Recentemente, o IBGE divulgou uma pesquisa onde 52% dos lares são chefiados por mulheres, mas essas mulheres percebem menos de 2 salários mínimos por mês. E um dos motivos dessa realidade é justamente a baixa escolaridade. Por gentileza. Então, quais são os parceiros que nos ajudam a materializarmos o programa, né, nessa perspectiva? A Secretaria de Educação, através da CETEC, Assessoria Internacional, Agência Brasileira, 12 institutos, como eu mencionei anteriormente, onde o programa é aplicado, a RedeNet, o Conselho das Instituições, né, o CONIF, e também agradecer ao professor Paulo e também ao Alexandre, que nos dá uma força no aspecto de ajudar, eu vou falar um pouco lá na frente, com relação que, nessa parceria com o governo canadense, os institutos recebem uma pequena verba ainda, para que possa permitir que algumas mulheres tenham acesso através de vale-transporte, vale-alimentação, e possam chegar aos institutos, aqueles que não têm ainda ônibus ou que não conseguem fazer, em função da frota mais reduzida, o transporte dessas alunas. Qual o público? Mulheres acima de 40 anos, das classes subalternas, de baixa escolaridade. Isso não significa dizer que não tenhamos também alunas com 20 anos, 19, mas, majoritariamente, é esse o público. Inclusive, algumas delas com mais de 60 anos. E nós temos alguns depoimentos, a exemplo também do que é desenvolvido muito interessantemente na comunidade de Nilópolis, alguns depoimentos fantásticos, né, de mulheres que, no primeiro dia, ao se depararem com uma estrutura como a do nosso instituto, dizerem que estão realizando um sonho que, para elas, já era impossível de acontecer. E aí, com isso também, não apenas a essas mulheres, mas também nós conseguimos motivar os filhos e toda a família para que venham também fazer algum tipo de atividade conosco, né? Eu estou me referindo mais aos cursos de extensão. Embora algumas delas tenham filhos que conseguem fazer o nosso disputado vestibular
e serem alunos regulares do Instituto. Então, isso é muito gratificante para nós. Como é desenvolvido? Com aulas teóricas, a partir da metodologia de Paulo Freire, né, que, inclusive, diz que a gente só consegue transformar uma sociedade através da educação. Os professores também podem, né, que participam dessa atividade. Nós temos professores voluntários, e aí eu estou falando de uma maneira em geral, tá, gente? Nos 12 institutos onde é aplicado o programa. Em alguns, especificamente no caso de Pernambuco, é também contabilizado dentro do seu esforço acadêmico. Alunos e administrativos também se envolvem nessa atividade, e aí nós temos aqui presente a diretora do campus Recife, que, por enquanto, é o único campus em Pernambuco onde o projeto é aplicado. E o que acontece? Nós temos o envolvimento da diretora de extensão, e quando fala, né, é extremamente entusiasmada com o projeto, a sogra, por exemplo, que faz artesanato, apesar da nossa base ser de culinária, se oferece para ministrar um curso. A pró-reitora de extensão também conversando com a babá da filha, e a babá também se interessou em fazer uma oficina de artesanato. Então, isso é muito interessante. São todos os atores sociais convergindo para que a gente possa alterar essa realidade. E aí eu vou falar um pouquinho, rapidamente, para contemplar também esses outros institutos, né? Logicamente, ao final, vou me reportar mais à realidade de Pernambuco, que é a minha realidade, embora as ações são muito semelhantes, né? Então, nós temos aí desenvolvido no Maranhão, e o foco é de alimentos, e sempre que é possível, né, também um outro timoneiro do projeto, o professor Sérgio França, juntamente com a Patrícia Barcelos, da CETEC, eles promovem oficinas entre nós, brasileiros, e também com o governo canadense, para que a gente possa trocar experiências e socializar o que vem dando certo nessa perspectiva, nessa concepção de rede. Então, lá, a área é a de alimentos, e aí o interessante é que, de repente, você produz algo nessa linha e vai fazer exposições no centro histórico, em outras feiras, inclusive nos próprios eventos internos de cada instituição. Pode ir, Jesus. No Rio Grande do Norte, que também há alimentos e artesanato, e como eu mencionei há pouco a experiência no caso de Pernambuco, o fato do projeto ter um foco na culinária ou em vestuário não significa dizer que ele também não possa desenvolver outras atividades com as alunas. Então, esse também, né, sempre nessa perspectiva de potencializar não só as necessidades das alunas, porque também é interessante dizer que elas escolhem o que querem estudar. Inclusive, no nosso caso, isso foi um tormento, né, uma instituição de vocação industrial e, mais recentemente, agora também agrícola, né, professora Velda? Então, mas a chave, né, do milênio é também a questão das parcerias. Por favor. E em Roraima, vejam só, né, a possibilidade que o projeto faz. O projeto ele é praticado, né, ele é desenvolvido dentro de uma penitenciária. São 104 detentas. E aí é interessante porque, ao invés de aplicarmos apenas uma punição, a gente tenta reeducar essas apenadas numa perspectiva de fazer com que elas, após saírem de lá, elas possam, de fato, já ter uma profissionalização e evitar o seu retorno ao crime, né? As estatísticas pontuam, inclusive, que a questão mais difícil é quando as pessoas saem de uma penitenciária e tentam arrumar emprego em função do preconceito. E lá, né, em Roraima, nesse projeto também, elas, além dessa parte de profissionalização, os gestores vão lá nessa perspectiva de ofertar artes cênicas, empreendedorismo, porque um outro viés bastante interessante a ser ressaltado do projeto é esse resgate da autoestima, né? Nós estamos falando de uma questão de gênero, e de gênero nas classes subalternas, onde o machismo e o preconceito ainda é muito presente. Então, vocês imaginam isso dentro de uma realidade de Norte e Nordeste no país. Por favor. Tocantins, né? E se vocês estão percebendo, sempre há um link da atividade desenvolvida com o batismo feito para o projeto. Cidadania pela arte. Então, é sempre observando as características desse local. Hoje, pela manhã, inclusive, um dos palestrantes mencionou a questão de ser global, valorizando o local, né? Tem até uma terminologia nova tratando disso, a glocalização, que o Ottaviani aborda muito nos seus textos. Então, é nessa linha, nessa perspectiva. Então,